Yahvé no Antigo Egito. A mais antiga inscrição contendo o nome de Deus é encontrada no Sudão atual que fazia parte do Egito. A inscrição diz, Shazu de Yahvé. Os Shazu, do egípcio, provavelmente pronunciado Shazv, eram nômades bovinos de língua semítica no sul do Levante, desde o final da Idade do Bronze até a Idade do Ferro ou o terceiro período intermediário do Egito. Eles foram organizados em clãs sob um chefe tribal e foram descritos como bandidos ativos do Vale de Jezreel, Ashkelon e o Sinai. O nome Etimon pode ser egípcio, que originalmente significava aqueles que se movem em pé. Levi, Adams e Muniz relatam possibilidades semelhantes. Uma palavra egípcia que significa vagar e uma alternativa semítica com significado pilhar. A referência mais antiga conhecida ao Shazu ocorre em uma lista de povos do século XV a.C. na região da Transjordânia. O nome aparece em uma lista de inimigos do Egito inscritos em bases de colunas no templo de Soleb construído por Amenhotep III. Copiado posteriormente no século XIII por Seti I ou por Ramesses II em Amara Oeste, a lista menciona 6 grupos de Shazu. O Shazu de SRR, o Shazu de RBN, o Shazu de SMT, o Shazu de WRBR, o Shazu de IV e o Shazu de PISPS. Com relação ao nome IV, Michael Astor observou que a representação hieroglífica corresponde muito precisamente ao tetragrama hebraico IV, ou Yahvé, e antecede a ocorrência até então mais antiga desse nome divino, na Pedra Moabita, em mais de 500 anos. Van der Toorn conclui, por volta do século XIV, antes que o culto de Yahvé atingisse Israel, grupos de edomitas e midianitas adoravam Yahvé como seu Deus. Donald Redford argumentou que os primeiros israelitas, montanheses seminômades da Palestina Central mencionados na estela de Merneptah no final do século XIII, devem ser identificados como enclave de Shazu. Visto que a tradição bíblica posterior retrata Yahvé vindo de Seir, o Shazu, originalmente de Moabe e do norte de Edom Seir, passou a formar um elemento importante no amálgama que constituiria o Israel que mais tarde estabeleceu o reino de Israel. Por sua própria análise das cartas de El Amarna, Anson Rainey concluiu que a descrição do Shazu se encaixa melhor com a dos primeiros israelitas. Se essa identificação estiver correta, esses israelitas ou Shazu teriam se estabelecido nas terras altas em pequenas aldeias com edifícios semelhantes às estruturas cananeias contemporâneas no final do século XIII a.C. Com relação a Adão, Eva, Caim, Abel e Sete que adoravam a Deus no Éden Antigo ou também chamado Eridu, Enoque e Noé que adoravam Deus na antiga Mesopotâmia, Jó adorava Deus em Uz, na terra de Edom. Isso é uma evidência forte, já que os estudos apontam que Yahvé é o primeiro Deus adorado desde o Éden. Os antigos edomitas adoravam Yahvé antes dos hebreus que começaram a adorá-lo só no início de sua civilização com Isaac.